Quem manda no mundo? Depende do episódio. Quando a República é proclamada em 1889, o Brasil muda de regime político, mas não muda de realidade geopolítica. O país continua enorme, cheio de fronteiras indefinidas e inserido em um sistema internacional dominado por grandes potências. E existe uma instituição que garante continuidade nesse momento de mudança, o Itamaraty. Mesmo com golpes, crises e disputas internas na Primeira República, a diplomacia brasileira continua funcionando com relativa estabilidade. É nesse contexto que surge uma figura muito importante para a política externa brasileira. Dito isso, Puxa a vinheta. Salve, salve! Eu sou o Léo, estudante de Relações Internacionais. Salve, salve! Eu sou a Duda, também estudante de Relações Internacionais, e esse é mais um episódio do quadro MAPA, Materiais de Análise Política e Acadêmica, onde a gente tenta entender quem manda no mundo e como. Antes de começar, vamos para a regra do canal. Primeiro sacou o poder. Like tem que aparecer, e não se esquece de se inscrever. Antes de assumir o Ministério das Relações Exteriores, Rio Branco já era um diplomata reconhecido internacionalmente. O Brasil enfrentava disputas de fronteiras herdadas do período colonial, quando mapas eram definidos mais por tratados europeus do que por conhecimento geográfico. Essas disputas exigiam soluções diplomáticas sofisticadas, porque o Brasil não tinha interesse em guerras territoriais. A questão de Palmas foi uma disputa territorial entre o Brasil e a Argentina no final do século XIX, com aquelas tretas de vizinho que ninguém quer resolver na força. A região ficava entre o atual oeste de Santa Catarina e o sudeste do Paraná, cheia de fronteiras mal definidas e mapas extremamente confusos. Em vez de pegarem armas, o Brasil e a Argentina decidem levar a briga para a arbitragem internacional. O árbitro? Nada menos que o presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland, o gringo que todo mundo respeitava no momento. E o resultado em 1895, favorável ao Brasil. Esse episódio foi mais que uma vitória territorial. Fortaleceu a imagem do Brasil como mestre em diplomacia e defensor da arbitragem internacional. Basicamente, mostrar que dá para ganhar briga sem tiro e sem guerra. O segundo grande caso foi a disputa com a França pela região que hoje reconhecemos como Amapá. Basicamente um pedaço de terra que ninguém queria ceder. A confusão envolvia a fronteira com a Guiana Francesa e chegou a gerar alguns conflitos armados ali no local, mas nada de guerra em grande escala. Então, como resolveram? Levando para a arbitragem internacional, mostrando que a diplomacia podia vencer sim sem tiros. Em 1900, a decisão saiu. E, adivinha, favorável ao Brasil de novo! Rio Branco participou diretamente desse processo. E cada vitória diplomática assim só aumentava seu prestígio e o da diplomacia brasileira. Em 1902, o presidente Rodrigues Alves faz um movimento histórico. Nomeia o Barão do Rio Branco como ministro das Relações Exteriores do Brasil. E olha que ele não ficou só uns meses. O cara permaneceu 10 anos no cargo, algo praticamente impossível na política brasileira. E os desafios? Imensos: consolidar fronteiras mal definidas, aumentar o prestígio internacional do país e redefinir o papel do Brasil no mundo. Basicamente transformar o país em um jogador respeitado no tabuleiro global. Ou seja, não era só lidar com mapas e documentos. A atuação do Barão do Rio Branco envolvia negociação política, diplomacia e construção de credibilidade internacional. Sem conflitos militares diretos, o Brasil conseguiu resolver disputas territoriais importantes e estabilizar suas fronteiras. Isso ajudou a consolidar a política externa brasileira naquele período e a definir o papel do país na América do Sul. Agora, vamos para o caso do Acre, que antes era boliviano, mas estava cheio de brasileiros querendo explorar a borracha. Basicamente, os seringueiros eram como pequenos pioneiros reclamando o pedaço da terra. O problema? A Bolívia também queria o Acre. Poderia ter virado guerra. Mas o Brasil negociou o Tratado de Petrópolis em 1903. O Brasil paga indenização, constrói a ferrovia Madeira-Mamoré e incorpora o Acre pacificamente. Sem tiros, sem grandes conflitos, só estratégia, diplomacia e muito cálculo político. E o resultado? O Brasil ganha território, fortalece fronteiras e ainda mostra ao mundo que sabe resolver problemas complexos na mesa de negociação. Ou seja, sem guerra, só com caneta e carimbo.
Barão do Rio Branco também promove uma inflexão importante na política externa brasileira. O foco, que tradicionalmente era voltado para a Europa, passa gradualmente a incluir com mais peso o continente americano. Especialmente os Estados Unidos, que naquele momento estavam se consolidando como uma potência de projeção global. Rio Branco interpretava o continente como dividido em 3 grandes regiões. A América Anglo-Saxã, liderada pelos Estados Unidos, A América Hispânica, formada pelos países de colonização espanhola. ou a América Portuguesa, representada pelo Brasil. Nessa leitura, o Brasil deveria atuar como uma potência regional, buscando equilíbrio nas relações sul-americanas e diálogo com os Estados Unidos. Não se tratava de rivalidade direta, mas de posicionamento estratégico dentro de um cenário internacional em transformação. Em 1905, o Brasil sobe de nível e cria uma embaixada em Washington, tipo passar do futebol amador direto para a Champions League. Na época, éramos o único país da América do Sul com embaixada lá. Isso quer dizer, olha, nós existimos, nos levem a sério, ou façam de conta que não. Prestígio diplomático puro, ninguém gosta de ser ignorado, e o Brasil sabia disso, melhor do que muita potência europeia. A diplomacia de Rio Branco tinha princípios bem claros. Arbitragem internacional? Cheque. Consolidação territorial? Cheque. Prestígio internacional? Cheque. Evitar guerra? Cheque. E quando ele morre, em 1912, o mapa do Brasil já está praticamente pronto. E olha que sem explodir uma cidade sequer. A Primeira Guerra Mundial começa em 1914, mas o Brasil, como muitas nações da América Latina, decide inicialmente ficar neutro. Seguindo a tradição diplomática, o país queria evitar conflitos diretos e proteger seu comércio marítimo. Mas a neutralidade brasileira não significava fraqueza. Na realidade, a Marinha brasileira era respeitada internacionalmente, tão respeitada que potências europeias levavam em conta a força do Brasil ao planejar operações no Atlântico Sul. Em 1917, após ataques de submarinos alemães a navios brasileiros, o país declara guerra à Alemanha. O Brasil envia sua marinha para patrulhar o Atlântico, protege rotas comerciais, envia médicos e ajuda logística aos aliados. Mesmo limitada, a participação brasileira mostra que o país não era pequeno demais para o cenário global. Outros países sabiam que se provocasse o Brasil, iam lidar com uma marinha capaz e um governo que podia sim reagir. Foi a primeira participação brasileira em um conflito global, combinando força militar, diplomacia e prestígio internacional. Então, recapitulando, desde o período pré-Barão, o Brasil já mostrava que a diplomacia era coisa séria. Palmas, Amapá foram resolvidas sem guerra e o Itamaraty garantia continuidade mesmo com mudanças políticas. Depois, com o Rio Branco, o país consolidou fronteiras, negociou com a Bolívia pelo Acre, se aproximou dos Estados Unidos, se tornou uma referência em arbitragem internacional e mostrou ao mundo que sabia jogar diplomacia como ninguém. Ele também ajudou o Brasil a ganhar prestígio global, tanto que na Primeira Guerra Mundial outros países respeitavam a Marinha brasileira, antes mesmo de que o país entrar no conflito. No fundo, toda essa história explica muito do Brasil de hoje. Fronteiras definidas, diplomacia de mediação, pragmatismo e a vontade de ser respeitado sem brigar toda hora, diferentemente dos vizinhos europeus, né? Ou seja, o Barão do Rio Branco não só desenhou o mapa, ele desenhou a política externa brasileira, que ainda influencia o país. Informação revelada. Curtida carimbada. Então, com fronteiras definidas, diplomacia consolidada, o Brasil começa a entender seu lugar no continente. Mas enquanto a política externa se organizava, a política interna seguia outra lógica. Porque quem realmente mandava no Brasil Não era o Itamaraty. era a política do café com leite. São Paulo e Minas decidindo os rumos do poder. E isso muda completamente o jogo. No próximo vídeo, a gente mostra como essa engrenagem funcionava e por que ela ajudou a moldar o Brasil na Primeira República. Quem manda no mundo? Depende do episódio.